Olá, seja bem-vindo a este vídeo. É Marcelino Araújo quem fala. Hoje é dia 2/11/2016, são 21 horas e 11 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler no primeiro livro das Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. Seja bem-vindo. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros para lhe edificarem a casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou a Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Eibá, Elisua, Elpelete, Inogá, Inefeg, Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale, e tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, de seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Os filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que ele tem preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir
levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Etan, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Manasseias, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaía com alaúdes sobre Alamote. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas sobre Seminite para sobressaírem. E que Enanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da casa. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaía, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como a mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, Jeiel e Matitias, Eliabe, Benaía e Obed-edom, Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaía e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações,
da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo, e ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Temam perante ele, temam toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e digna-se entre as nações. O Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizeis: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68 e 7, e este Obed-edom, filho de Geduntum, e a Osa deixou por porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. E com eles a Emã e a Geduntum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Geduntum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Geduntum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado pela sua atenção. Seja sempre muito bem-vindo. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus quiser. Tchau!